Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Com a manutenção das assinaturas de 53 senadores, está pronta para ser instalada a 6ª Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. A CPI vai investigar as denúncias de corrupção na Confederação Brasileira de Futebol e no Comitê Organizador da Copa do Mundo e da Copa das Confederações realizadas no Brasil. Também devem ser analisados os contratos feitos para a realização de partidas da seleção brasileira e para os campeonatos organizados pela CBF. A comissão terá 7 membros titulares e 5 suplentes. As investigações devem durar 180 dias, prorrogáveis por igual período. O número de integrantes leva em conta a proporcionalidade das bancadas e partidos no Senado. De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, o bloco de apoio ao governo, formado por PT, PDT e PP, terá direito a 2 titulares e 1 suplente, mesma quantidade do bloco da maioria, formado por PMDB e PSD. Ficam com 1 titular e 1 suplente cada um dos seguintes blocos: Bloco da Oposição, formado por PSDB e DEM, Bloco Socialismo e Democracia, formado por PSB, PCdoB, PPS e PSOL, e o Bloco União e Força, formado por PR, PTB, PSC e PRB. Eu creio que agora, com o escândalo lá em Zurique, na FIFA, e com a liderança do Romário, que não é qualquer um de nós, é um senador diferenciado, eu creio que vai ser fácil levarmos adiante essa CPI, ela é absolutamente necessária. As outras 5 CPIs em funcionamento no Senado são a do assassinato de jovens, a do CARF, a das próteses, a dos fundos de pensão e a do HSBC. 3 medidas provisórias e muitos debates. A votação dos projetos do governo para melhorar as contas públicas marcaram a semana aqui no Senado. Ajuste fiscal. É que esse ajuste fiscal não seria o nosso ajuste. Foi o que mais se ouviu aqui no plenário do Senado esta semana. Na pauta, as 3 medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo. O objetivo inicial do Palácio do Planalto com ajuste fiscal era aliviar o caixa da União em quase 20 bilhões de reais só em 2015. Para que possamos ter as condições necessárias à retomada do crescimento e do desenvolvimento. Mas a história não foi bem assim. As medidas provisórias receberam 855 emendas de deputados e senadores. Foram atacadas por centrais sindicais, parlamentares da oposição. O Senado da República não poderá concordar com essa medida provisória. Independentes. Se esse tipo de política econômica fracassou no mundo, por que aqui no Brasil nós vamos seguir este caminho de política econômica? E até da base aliada do governo. Já comuniquei à minha bancada e faço aqui, não com alegria, que acompanharei o voto contrário. Mas, afinal, o que estava em jogo com as 3 medidas provisórias? O Senado votou primeiro a MP 665, com mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial. Os 2 benefícios custaram ao contribuinte mais de 46 bilhões de reais em 2013. Para a base do governo, as mudanças evitam fraudes. Disfunções que já deveriam ter eliminadas muito antes, lá atrás, para não desperdiçar o dinheiro arrecadado de toda a população brasileira. Você não pode punir o homem ou a mulher que age com boa intenção em decorrência do fraudador. A Previdência que identifica a fraude. Vamos começar pelo seguro-desemprego, pago a mais de 9 milhões de brasileiros no ano passado. Antes da medida provisória, tinha direito quem trabalhava por 6 meses antes de ser demitido. O governo queria elevar essa carência para 18 meses. O texto aprovado ficou assim. Para pedir o seguro pela primeira vez, o desempregado precisa comprovar que trabalhou durante 12 meses antes da demissão. Para fazer o segundo pedido, 9 meses. E a partir da terceira vez, a regra não muda. 6 meses de carteira assinada. O beneficiário também deve frequentar curso do Pronatec.
Só o mês passado foram quase mais de 100 mil postos de trabalho que fecharam no Brasil. No momento que o trabalhador mais precisa do seguro-desemprego, o governo vem e muda a regra do seguro-desemprego. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. No caso do abono salarial, o benefício é pago ao trabalhador que recebeu, em média, 2 salários mínimos por mês. Pela lei em vigor, tem direito quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano. O governo queria ampliar essa carência para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço. O Congresso aceitou o pagamento proporcional, mas reduziu a carência para 90 dias. E isso ainda pode mudar. A noventena, o governo topa vetar. A segunda medida provisória muda outros 2 benefícios, a pensão por morte e o auxílio doença. Segundo o governo, os gastos saltaram de 53 bilhões de reais em 2006 para quase 110 bilhões em 2013. Antes da MP, não havia carência para a pensão por morte. O texto original da 664 exigia uma contribuição mínima de 2 anos. O Congresso negociou o texto, que ficou assim. O trabalhador precisa contribuir durante 18 meses. Só pode receber o dinheiro quem provar que esteve casado ou em união estável durante 2 anos antes da morte do trabalhador. A pensão só será vitalícia, como era antes, para a viúva ou viúvo que tenha mais de 44 anos. Quem for mais novo vai receber o benefício por um período que varia de 3 a 20 anos. Eles querem, mais do que nunca, penalizar e punir as viúvas. Veja bem que governo. Tenho consciência de que o Brasil que nós vivemos precisa corrigir alguma coisa que está errada, sobretudo na sua previdência social. Mas o debate esquentou mesmo foi na hora de discutir mudanças na aposentadoria. Uma emenda aprovada pela Câmara permite que os brasileiros deixem de trabalhar quando a soma da idade e do tempo de contribuição for igual a 85 anos para as mulheres e a 95 para os homens. Na prática, isso acaba com o fator previdenciário e pode provocar um gasto extra de 40 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Eu, às vezes, tenho pena desse Brasil, mas o que eu tenho pena é da Previdência Social. O fim do fator previdenciário uniu parlamentares do governo. Só atinge aquilo que eu chamo o andar de baixo, que são aqueles do regime geral da Previdência. E da oposição. Não posso ser incoerente com a minha história. Jamais poderia votar contra os aposentados. A MP foi aprovada e senadores cobraram da presidente Dilma Rousseff o compromisso de não vetar as mudanças no fator previdenciário. Se ela preferir vetar, ela estará preferindo uma pedalada no aposentado brasileiro. Fora do plenário, governistas deram sinais de qual deve ser a postura do Palácio do Planalto. O governo está disposto a dialogar sobre isso, até porque mesmo tendo um veto, esse é um veto que tem grandes riscos na casa. Eu acho que nada melhor do que sentar e conversar. Quando a semana terminou, a pauta ainda era o ajuste fiscal. Só que em vez de cortar despesas, a ideia do governo com a MP 668 é aumentar a arrecadação. Mas como? Subindo as alíquotas de PIS e COFINS que incidem sobre a importação. Com a mudança, a maioria dos produtos estrangeiros será taxada em 11,75%. A medida provisória saiu do Palácio do Planalto com apenas 4 artigos. Aqui na Câmara, os deputados incluíram emendas que nada têm a ver com o texto original. É o que os parlamentares chamam de contrabandos ou jabutis. Na MP 668, os cascudos se multiplicaram.
E o texto chegou ao Senado com 27 artigos. Um deles autoriza o Senado e a Câmara a firmar parcerias público-privadas. Os senadores chiaram. Eu não posso aceitar essa história de jabuti, essa história de negociata, todo mundo fazendo um negócio, procurando em medida provisória, colocando assuntos estranhos à origem da medida provisória. O líder do governo acenou com o veto presidencial. Avaliar aquilo que é pertinente e aquilo que não for pertinente nos contrabandos, até para sugerir para a presidenta Dilma o veto. E o presidente do Congresso diz que vai buscar um veneno para acabar com a praga dos jabutis. Volta numa casa, mas tem jabuti, e você descarta o jabuti e manda os jabutis tramitarem como projeto de lei. Foi assim a semana legislativa no Senado. Os demais colegas, senadores do Senado, regimental. pedimos inscrição no Declaro aberta a sessão. solicitar minha palavra de 10 minutos pelas quais o Brasil Os membros do Ministério Público e não é para Federal. menos tipo de ser diferente. Juventude, educação e políticas para idosos. Temas discutidos na sessão plenária do Senado nesta sexta-feira. O senador Teomário Mota comentou as ações da CPI do Senado que investiga o assassinato da juventude no Brasil. Segundo o parlamentar, cerca de 30 mil jovens morrem por ano no país vítimas da violência. 77% deles são negros. A vítima são os pobres, os negros, assistidos de políticas públicas. Falta geração de renda e emprego, política dirigida para botar o jovem no mercado de trabalho. O senador Cristóvão Buarque defendeu que, em tempo de crise econômica, o poder público precisa ser criativo em áreas estratégicas como a educação. Sugeriu a criação de escolas de gestão para professores. Quem sonhar de um dia ser diretor de escola faz o curso. Na hora que tiver o diploma, pode se candidatar. Aí os colegas votam, mas votam entre quem tem diploma. Quem não tiver o diploma de gestor de escola, quem não passou pelo exercício de aprender como gerir uma escola, não pode nem ser candidato. Isso não custaria dinheiro e ajudaria a mudar. A senadora Sandra Braga comemorou a decisão do governo federal de sustar a criação de uma unidade de conservação na área do município de Apuí, no Amazonas. E o senador Eumano Ferrer fez um discurso em defesa dos idosos. Cobrou mais investimentos em casas de repouso. Quem vai a um abrigo, a um asilo, a uma instituição de longa permanência e encontra as instalações precárias, o ambiente superlotado e o quadro de pessoal deficiente, mal remunerado, sabe do que estamos falando. O presidente do Senado anunciou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei da mediação em regime de urgência. A matéria foi discutida por uma comissão de juristas criadas por Renan Calheiros em 2013. A proposta sofreu alterações na Câmara dos Deputados e, por isso, voltou para análise do plenário do Senado. A mediação é um método de solução de conflitos que ainda não existe na legislação brasileira. Por meio dela, um mediador ajuda as partes a chegar a uma solução consensual. Vamos votar na terça-feira esse projeto de mediação que é fundamental para desafogar a justiça e dar celeridade às relações de consumo, de trabalho e outras relações que não podem esperar a tramitação de 200 mil processos no judiciário. O outro projeto que resultou do trabalho da Comissão de Juristas foi sancionado esta semana. Trata-se da Lei da Arbitragem. Aprovada no Senado em 5 de maio, ela fixa regras para a solução de conflitos fora das vias judiciais e promete desafogar a justiça. Os senadores da Comissão de Agricultura estão em Palmas, no Tocantins, para a audiência pública daqui a pouco. O repórter André Ricardo acompanha a comitiva de parlamentares e tem, ao vivo, as informações para nós.
Boa tarde, Tiago Tibúrcio. A audiência pública vai ser aqui no auditório da Universidade do Tocantins, a Unitins. E o tema da audiência pública é o potencial e os gargalos no desenvolvimento da aquicultura e da pesca e também nas políticas de baixo carbono para a agricultura. Vai ter um foco no estado de Tocantins, mas, enfim, é para discutir todas essas coisas relacionadas ao Brasil. Aqui em Palmas está sendo construído o Centro de Pesquisa de Aquicultura e Pesca da Embrapa. A Embrapa, que já tem todo um know-how no desenvolvimento da agricultura e da pecuária no Brasil, está construindo aqui um centro de estudos para tratar da questão do pescado, da aquicultura e da pesca. E a previsão é de que seja inaugurado esse centro em setembro. Com relação à agricultura, poderíamos dizer que nos 8 primeiros meses da safra atual, que é de 2014 e 2015, cerca de 12 bilhões e 500 milhões de reais, um total de 56% de toda a verba para a agricultura, já está sendo aplicado em agricultura de baixo carbono. Outra coisa também é que a Amazônia Legal pode atingir a meta de redução de carbono prevista para 2020, pode atingir essa meta em até 3 anos, ou seja, até 2018. Para essa audiência estão sendo esperados a senadora Ana Amélia, que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, e também os senadores Donizete Nogueira, que é aqui do estado do Tocantins, e Dário Berger, de Santa Catarina. Lembrando que a audiência é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados pelo portal senado.leg.br/audiência interativa ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Voltamos aos estúdios. Tiago. Muito obrigado, André Ricardo, pelas suas informações, uma boa cobertura. E lembrando que a TV Senado transmite essa reunião daqui a pouquinho. E o Senado agora fica por aqui. Podemos voltar, claro, com essa reunião direto de Palmas, no Tocantins. Até a próxima.